Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês. Que alegria tê-los aqui para a gente conversar. Hoje eu vou falar com Carlinhos Queiroz, direto de Fortaleza. E vai ser uma alegria a gente conversar juntos aqui. Então deixa eu dar um oi para quem está na área. O Fernando Choque, de Criciúma, Caio Aguiar, a Sâmia, o Vitão, Vitor Gabriel, a Miriam. Oi Miriam, tudo bom? Caio, Bruna, direto de Posse, em Goiás. William, direto de Goiânia. Coisa boa, gente. Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem, cliquem no aviãozinho que tem aí embaixo e convide algumas pessoas que vocês sabem que estão com preguiça. Ah, tá sem som? Tá sem som pra vocês, gente? E agora? Estão me ouvindo? Alexandre, talvez seja aí. Dá uma olhada se não é o teu som aí, tá bom? Que eu aumentei tudo aqui. Se vocês estiverem me ouvindo certinho, deem um joinha, por favor. Coloquei uma musiquinha aqui da África do Sul, de um coral que eu gosto muito, chama Soweto Gospel Coral, né? E se vocês quiserem, depois acompanhem aí, eles são um coral muito bonito. Coloquei esse coral da África do Sul porque eu tava procurando aqui um coral de Angola, porque o Carlinhos viveu um tempo em Angola, mas só encontrei na internet aqui com pressa esse coral maravilhoso, Soweto Gospel Choir. Bem-vindos e bem-vindas, cliquem nos aviãozinhos aí, tá bom? Vou chamar o Carlinhos aqui e a gente vai conversando. Vocês todos e todas aqui. Lília, tudo bem? Bem-vinda. Coisa boa. Nessa noite de... Hoje é quinta-feira da quarentena. Eu tô um pouco perdido nos dias da semana, porque na quarentena tá tudo igual, né? Mande pra galera que tá em casa, tá bom? Maxwell, bem-vindo, mano. Tudo bem? Belinha, bem-vinda, Belinha. Depois a gente termina de trabalhar, né? Eu não respondi você que eu tava correndo aqui. Já chamei o Carlinhos, está conectando aqui. Deixa eu acessar certinho aqui. Só um segundo. Carlinhos Queiroz. E aí, meu mano, Maxwell, tudo bem, cara? Coisa boa. Oi, meu irmão, tudo E jóia? aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e vendo bem. Você também tá me ouvindo bem? Claro, legal demais. É Que porque estava bom. chovendo e deu problema aqui na internet, aí eu tô apelando aqui pro 4G, acho que vai dar certo. Ah, que jóia. Aqui também tá chovendo muito. Eu tô É, no litoral de São Paulo, na casa dos meus pais. A chuva caiu e o frio chegou. Tá um que friozinho muito legal. bom aqui. Aqui eu tô em Calcaia, é o norte de Fortaleza, a primeira cidade, é onde eu moro. Ah, sim. Então é ao norte de Fortaleza. Eu falei que É, o senhor morava em Fortaleza e errei por alguns quilômetros. é pouca coisa, quase, quase, Calcaia. quase não errou nada. Que legal. O senhor é nascido em Fortaleza? Eu nasci em Fortaleza. Coisa Nasci boa. quando Fortaleza ainda era, pelo menos o bairro que eu morava ainda era uma experiência rural. Cresceu demais, né? Cresceu, cresceu, acabaram com os nossos açudes, acabaram com as lagoas que a gente tinha, alguns riachos que a gente pescava. Era muito gostoso isso, cara. E aí fica só na memória, né? E aí você olha para as casas, para os bairros e fala, Ah, eu já pesquei aqui, né? já ninguém nem tem lugar que ninguém acredita. Tem um lugar que tem o Hospital São José, que era o açude, açude do João Maia. Aí quando eu descrevo, ninguém acredita, cara.
ninguém acredita que hoje estão internados no açude, né? Pois é, todo mundo está internado no açude, exatamente. Que Internado todo coisa mundo. boa. Carlinhos, obrigado por aceitar conversar comigo às 9 horas da noite. Opa, virei aqui sem querer. Às 9 horas da noite de uma quinta-feira de quarentena, Oh, legal, cara. que é uma missão especial, porque a quarentena nos deixa a todos muito preguiçosos, né? É, com Pois os é, dias fazer o quê, né? empatados, né? É, pois é, cara. Mas é assim. Que bom, obrigado, viu? Estamos aí. Oxe, um privilégio, Guito. Privilégio. Privilégio para mim, nossa, conversar e a gente poder falar do Evangelho, do amor de Deus por nós, vai ser uma É, alegria. isso. Coisa Legal. boa. Carlinhos, eu queria te perguntar como que era o pequeno Carlinhos, o Carlinhos menor ainda, a criança Carlinhos aí em Fortaleza. Como que foi sua infância, pescando, correndo nos açudes aí, brincando? Eu era assim, fui uma criança muito feliz, criança pobre, né? Muito Sim, pobre. Nasci numa casinha de pau a pique, conhecida também como casa de taipa. sim. Sei a rua, sei o bairro. E família grande, meu pai casou-se a primeira vez, ficou viúvo, eram 7 filhos, casou-se segunda vez, mais 7 filhos, 14 filhos, né? Olha. E tinha um discurso muito interessante, tanto dele quanto da minha mãe, que era a gente não podia passar fome nem ia faltar escola. Uhum. Então a ênfase era estudar e ter o mínimo para se alimentar. Então roupa era a gente tinha, mas não era assim a grande prioridade. Eu Sim. lembro na adolescência já querendo paquerar com as meninas, ficava todo sem jeito porque a roupa que eu usava Aham. no Natal e na passagem de ano do ano seguinte era a mesma do ano anterior. Eu já Aham. tinha usado uns 2 anos antes, né? Mas uma criança, e aí, por favor, não é nem um discurso sobre trabalho de criança, até porque eu acho que Sim. criança tem que desfrutar de lazer Uhum. e tem que ter escola, tem que ter estudo, né? E meu pai fazia o possível para que a gente pudesse também estudar e tudo. Mas, assim, uma criança que começou a trabalhar muito cedo, né? Sim. Por volta de 11 anos de idade, eu desleitava uma vaca, uma girolanda. Ela dava a média de 20 litros de leite por dia. Eu Ó. desleitava muito bem. E aí eu tinha que acordar muito cedo, fazer esse tipo de tarefa, ir para a escola às 7 horas da manhã. E eu Uhum. sempre gostei muito de estudar, desde muito criança eu gostei muito, eu gostava muito de estudar. Então foi uma infância muito divertida também, porque nós tínhamos os nossos brinquedos criativos, e aí Aham. a gente tinha que inventar o brinquedo. No livro As Faces de um Mito, eu Aham. falo sobre um brinquedo que era o ônibus, que a gente fazia pegava um cordão, amarrava na barriga, aí um menino na frente fazia uma fila, o outro lá atrás, pegava Aham. uma tampa de panela ou uma lata do doce de marmelada, fazia como se fosse direção, né? Sim. E o motor era o pulmão e a garganta. Então o motor só quebrava quando a gente queria que quebrasse, né? Sim. E não precisava ter seguro, pagar IPVA. E era um carro Olha. muito interessante. Ele estava sempre pronto quando a gente precisava. E quando a gente não queria, pegava, enrolava na mão e botava no bolso, guardava na garagem. E a vida continuava. Então, Que coisa o que boa. É diz o ônibus da respeito da infância, imaginação. ônibus da imaginação. E aí com isso a gente conseguia imaginar os garotinhos no bairro que morriam por sarampo, outros problemas de saúde. A gente conseguia imaginar também o garoto entrando no céu, nas nuvens, com carruagens interessantíssimas, né? Nesse livro eu falo sobre isso, enquanto os pais, Uhum. chorando, iam de jipe levar o corpinho da criança para o cemitério, nós, as crianças, víamos um outro cortejo interessantíssimo nas nuvens. E aí víamos os anjos, víamos carruagem, era muito interessante, né? Então, essa capacidade que a criança tem de elaborar a vida a despeito do sofrimento, da dor e Sim. da dificuldade, é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Então, eu consigo, em momentos de luta e em momentos de luto, e para minha Uhum. família, luto foi um prato terrível, sempre presente, mas a gente sempre aprendeu até no luto, driblar o luto, de tal forma que eu sempre digo que na nossa família, se a morte tem sentimento, quem ficava deprimido era a morte.
A morte que ficava chateada, né, de ter que encontrar Chateada. alguém É. aí. E tinha Que pais coisa que estavam boa. tranquilos, que sentia dor, que chorava, que lamentava sempre, né? Uhum. Isso era tão sério, meu pai era pastor, que quando a gente ia para sepultamento de pessoas que eram pessoas de outra família, meu pai alertava e dizia, olha, vê se vocês não bagunçam e ficam brincando, porque não é da nossa família, é outra família, tem que respeitar. Sim. Porque quando era gente mais ligada a gente fazia bagunça com o defunto, brincava com o defunto, trazia à memória as brincadeiras do defunto, então, bem, foi assim a minha infância, né? Entre alegrias, Aham. entre brincar, era a oportunidade que a gente tinha, né? Futebol, que era a minha loucura, meu pai não gostava, tinha pavor de futebol, achava que era coisa do cão, né? Eu tinha Aham. que jogar futebol escondido, né? Mas conseguia. E eu tinha um irmão, o Otton, que a gente jogava muito bem, os dois tocavam bola muito bem. E às vezes Sim. o colega, cara, como é que vocês fazem? Ah, porque a gente tinha que fazer os gols rapidamente, antes que papai chegasse. Aí a gente tinha que fazer gol ligeiro, né? Ai, que curioso. Então, tinha que A ganhar gente o sempre, jogo logo, né? Porque senão o logo, pai vinha. a gente sempre jogava como se tivesse faltando 2 minutos para terminar a partida. Então dava de tudo e jogava sempre muito bem. E o senhor tem algum time do coração? E o melhor do mundo, cara. Ixi, e agora? Qual é o É Fortaleza ou o o melhor do mundo, Ceará? é Fortaleza, Fortaleza, é o melhor time do Fortaleza. mundo. Coisa boa, Fortaleza. Eu Um sou, time, um time humilde, ficou na Série C muito tempo para não ser orgulhoso de estar na Série B ou na Série A, né? isso Então, é um time verdade, humilde. né? Para não poder roubar o status de grande de outros pequenos Não, que estavam ali, né? exatamente. Exato, ele estava tranquilo. Que coisa boa. E vocês Só- já perdoaram o Rogério Ceni? Já ele fugiu e voltou, né? Mas recebeu a graça da Voltou, não, torcida, deu né? para perdoar ligeiro, né? Porque ele voltou rápido, né? Ele não Você aguentou fora, não. A não aguentou, não. A saudade foi grande. E lá no saudade Cruzeiro foi ele grande. encontrou um De- de- sofrimento terrível. deixa eu só tirar um barulho de uns animais que estão perturbando aqui, que pode perturbar aí vocês. Espera Claro, aí só um instantinho. tá jóia, sem problema. Enquanto isso, eu vou dar oi pro povo. Oi, gente, vou acenar aqui para vocês, tá bom? Depois eu falo oi bonitinho. Mas para todo mundo que entrou aqui, um aceno. Eu acho que Coisa estava mais boa. perturbando a mim do que a vocês. O cachorrinho, beleza. Carlinhos, e você veio de uma família cristã, seu pai pastor, mas você teve um momento que você lembra de ser o seu encontro no evangelho, de ser aquele encontro pessoal, apesar do processo da. Opa, travou aqui para mim. Opa, Pois é, uma voltou? coisa. Voltou. Não, eu nasci numa família evangélica, meu pai é que vem de cultura católica. Meu pai se converteu aos 21 anos de idade, Sim. em 1927, né? E Uhum. eu nasci já numa família evangélica e eu lembro que tinha uma música que o pessoal cantava, né? Perguntando qual foi o dia que a pessoa se converteu, se foi numa segunda, se foi numa terça. Aí até que eu consegui que o Aham. meu problema fosse resolvido, porque enquanto cantava eu não sabia qual era o dia de minha conversão. Aí depois o Sim. pessoal colocou uma frase lá que foi qualquer dia. E cada um, quando foi na segunda, o garoto ficava em pé, foi numa terça, né? Aí Aham. eu não tinha meu dia. E quando criaram a ideia de foi qualquer dia, eu ficava em pé. Eu acho que era no meu aspecto assim da Uhum. conversão foi mais processual, né? Sim. Eu tenho aí na memória uma experiência que me marcou muito aí por volta dos 17 anos, que foi um período de muita oração. Era eu, Nélio Neto, Ademir Siqueira, que é um cara que era médico, Uhum. já falecido, o Ricardo Uhum. Gondim, né? E Sim. era um grupo muito bom aqui em Fortaleza que orava e orava muito esse pessoal. E eu me lembro que nesse Uhum. período eu tive um dia que me marcou muito, um domingo à tarde, nesse período de oração, aonde mesmo sendo um garoto socialmente adequado, sem fazer muita besteira na vida, mas o sentimento de pecado era muito forte, muito aguçado, a sensação de Uhum. arrependimento, de se perceber acolhido por Deus naquele domingo à tarde. E logo de imediato um desejo muito grande de conversar sobre o Evangelho, de conversar sobre Jesus, toda exposição que alguém fazia das Escrituras, ou porque houve uma avidez, ou realmente uma presença do Espírito Santo, mas era algo assim que vinha com Uhum. muita clareza na minha cabeça. Então eu entendo esse momento aí como um momento de uma
transformação mais profunda, se foi só mais Uhum. uma experiência, ou se foi aí realmente um momento de chamado e de vocação para ser um ser humano mais apegado a Jesus, ao seu evangelho, pode ser que seja aí nesse momento. Uhum. Mesmo assim, eu acho que eu ainda continuo no processo de conversão Sim. o tempo todo. Eu sempre acho que conversão é um negócio que acontece todo dia. Sim, e de vez em quando a gente se percebe encantado, né? Com alguma expressão nova do É, amor de Deus que parece ah, que a gente não sabia até ontem, né? Ou sabia teoricamente, né? exatamente, exatamente. E quando eu vejo o Pedro indo na casa do Cornélio, Deus Uhum. falando com o Pedro, precisa falar 3 vezes e o cara ainda acha que é pegadinha. E Uhum. Com o Cornélio Deus falou só uma vez e o Cornélio já foi atendendo. E aí o Pedro Isso. passa por uma experiência e o Cornélio também. Ou seja, no meu entendimento, os dois estavam passando por um processo de conversão. No Uhum. meu entendimento, não é o Pedro que vai na casa do Cornélio para o Cornélio se converter, os dois estão se convertendo de alguma coisa na vida e aprofundando mais a amizade e a comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. E é interessante pensar que Pedro era alguém que tinha andado pertinho demais, que a gente até pode dizer, Pois esse aí já é, fez o curso, mas ele a cada dia estava sendo refinado ali pela graça de é Deus. isso aí, é isso aí. Carlinhos, e me fala de Angola, do tempo que você viveu lá, você tem saudade? Como é que é? A Angola marcou muito o meu coração. Há poucos dias alguém perguntando se fora. Ah, foi o Marco Gilson, um amigão meu. Uhum, A gente estava aqui na live. Ele disse: Carlinhos, se não fosse o Brasil o lugar que você tivesse a opção de morar, que outro país você moraria, né? uhum, Aí eu disse que Angola ou um país da mesma natureza e do mesmo estilo do Haiti. O Haiti eu não conheço, conheço vários países da América Latina, mas o Haiti ainda não tive esse privilégio. Mas Angola sim, e alguns países da África eu conheci. E Angola seria o país. Eu morei em Angola de 1991 a 1993. uhum, Peguei Angola, viveu um período de guerra de mais de 30 anos. Houve um acordo de paz em maio de 91, quando eu uhum, fui com a minha esposa e meus filhos. E aí, final de setembro, começo de outubro de 92, a guerra começou outra vez. E nesse período eu tive que decidir ficar em Angola, mas eu não tinha como naquele contexto, né, seria risco para a esposa e para as crianças. sim, Meu filho tinha 12 anos, a minha filha, Carlos Filho, tinha 12 anos, a Kelvinha tinha 9. Então minha esposa veio para o Brasil com eles. Foi um momento duro e difícil essa decisão, uhum, mas era um momento que a presença, pelo menos eu achava que a presença era muito importante. Eu era o diretor da Visão Mundial em Angola na sim, época, e uhum, aí socorrer mutilados, apoiar famílias em deslocamento por conta da situação da guerra, gente sem teto, sem chance de vida, era uma decisão que tinha que ser tomada. Então, Angola marcou muito a minha vida, primeiro pelo que eu aprendi. Eu uhum. sempre digo que os 3 anos que eu vivi em Angola eu conto como se fosse 30. É a partir, é a partir da experiência de Angola que eu não conto a vida de maneira cronológica. Qual é a sua Uhum. idade, cara? Eu tenho a idade cronológica é 66, a vivida é 315. Porque, porque o que eu aprendi de 3 anos em Angola não dá para contar como se fosse 30 anos. O que eu aprendi com as Sim. pessoas de Angola, a sabedoria, a tenacidade, a resiliência, né? Uhum. Capacidade de se reconstruir, de se recompor, algo assim extraordinário. Foi muito aprendizado para a vida, a solidariedade, pessoas numa casa pequena, acolhendo mais 18, 20 pessoas no mesmo teto. Quando eu digo casa pequena, às vezes era 2 cômodos, um cômodo Sim. sozinho, e dando um jeito para todo mundo comer na mesma panela, dormir no mesmo espaço e todo mundo respeitando uns aos outros, uma coisa muito linda. Então eu aprendi muito. Foi um dos momentos de conversão mais profunda, de dependência de Deus, de confiança em Sim. Deus. Então Angola foi um marco muito interessante na vida e na história. Que coisa boa. Eu vou usar essa orientação de idade cronológica aí, porque eu também tive um tempinho vivendo em país africano, né? Foi na Nigéria. E também confesso que lá o pouco tempo que eu passei já é equivalente a uns 80 anos de experiência. A Dinha, né, que é minha esposa, nós namoramos 2 anos, ficamos noivos 2 anos e somos casados há 40, vai fazer agora 42, né? Aham. E ela era uma menina assim muito pura, de uma família muito tradicional.
eu passei uns 4 meses para dar o primeiro beijo. E Uhum. aí, quando eu dei o primeiro beijo, foi muito legal, foi muito gostoso, né? Então, não dá para dizer que a vida. Até hoje eu lembro do beijo, não dá para dizer assim que é Sim. beijo de 3 minutos, beijo de 2 minutos, eu lembro até hoje, né? É Então, beijo de não uma tem como. vida, né? É um beijo de uma vida, então não dá para você contar as coisas como se fosse só, né? Uma coisinha assim de pouco tempo, É né? verdade. Legal. Carlinhos, e você continua peregrino? Pelo menos no Instagram você é Carlinhos Peregrino, mas você ainda faz as andanças aí de vez em quando? Faço, faço. Eu fazia isso sozinho, depois eu e mais 3 amigos, aí Uhum. depois 12 amigos e amigas, aí agora Olha, tá virando piquenique, tá deixando de ser peregrinação, né? tá virando festa no caminhar, né? É, é. Ó, antes que eu esqueça, porque o Luciano está colocando aqui, Luciano é um amigão do Sim, coração, amanhã vai ter uma live comigo, o Ariovaldo e sim, o Capelete. A legal. gente vai conversar sobre Romanos capítulo 12 e capítulo 13. Só ele está colocando aí, eu estou lembrando. Aí Sim, depois só pedir para ele colocar aí o horário. Luciano, tu coloca aí o horário que eu não estou aqui na memória qual é o horário, não sei se é 20 ou se 21 horas. Ele coloca aí para gente. Mas isso. tudo bem. Então, Só comentando, Luciano, se você puder escrever o convite, eu fixo aqui para todo mundo que entrar consegue ver o convite e tá com a galera amanhã. Coisa boa, ó, Carlinhos, Capelete e o Ari. Olha só que maravilha, hein? A reunião. dessa vez, Eu morei com o dessa vez, Capelete um ano e meio. sério, cara. Você É, tem alguma foto com ele? tenho Tá, porque eu bastantes tô fotos. guardando todas as minhas fotos que eu tenho com o Capelete, eu guardo, que é para se São Pedro quiser criar qualquer problema na entrada, eu digo, ó, com quem é que eu andava. Eu vou ter acesso livre. Eu brinco que nós seremos salvos pela graça, exceto o Capelete, que é pelas obras. Deus vai quebrar o galho Não, ali, não é possível. não, Capelete não tem jeito, não, cara. Capelete fica contando aquelas histórias dele, dá aquela risada, e eu digo, cara, Isso, você fica rindo porque você sabe que tudo isso que você faz, ninguém vai obedecer, ninguém vai fazer, que ninguém é louco igual a você. é verdade. Hoje ele vive com 35 pessoas em casa. Meu É Deus isso. do céu, trinta e É, cinco é difícil conversei com ele demais. hoje. Conversei É, com ele hoje à tarde. gente boa. Então, agora nas suas peregrinações, moçada, tá indo todo mundo junto. Pois é, virou piquenique, né? E Sim, claro, assim, tem seu valor, né? Ela passa a ser uma peregrinação muito mais de solidariedade do que de solitude, né? sim, uhum, E aí tem toda uma. E tem também a possibilidade, a gente em alguns momentos faz algum tipo de ação, quando o grupo ficou maior, a gente faz algum tipo de ação dependendo da necessidade da comunidade, né? uhum. Então Vocês é têm uma, da- é que, uma das, que... co- é uma das coisas mais belas e mais gostosas, pelo menos para mim. Da disciplina de espiritualidade, a Sim, peregrinação tem sido a que mais consegue me transformar e mudar alguns hábitos da vida. sim, eu ia brincar que vocês têm que fazer igual Jesus, que fala para os discípulos: olha, vamos só nós, à parte para um lugarzinho deserto, né? Que se ele avisa, vai todo mundo junto. Então tem que falar: ó, Ah, é claro. segredo, hein? Não, não. Inclusive algumas pessoas, assim, uma vez uma senhora fez uma sacolinha de pano. Aí quando eu cheguei na comunidade, ela tinha feito uma sacolinha de pano com peregrinos do amor, né? Uhum. E aí achei aquilo lindo. Aí o pessoal queria criar uma logomarca. Eu digo, não, no momento que criar a logomarca, fizer propaganda, perde o sentido do que nós fazemos. E Sim, aí, é então verdade. não tem logomarca, não tem patente, não tem dono. Até porque peregrinar é um negócio muito maluco. Ninguém quer. Quem é que quer andar, né, em lugares onde só os cachorros conhecem a gente? Uhum. Que Então, aquele legal. texto, aquele texto que diz assim: os cães lambiam a ferida, né, do homem que estava Sim. ali na porta do rico, né? Na Uhum. estrada, eu não tenho nem chance do cão me lamber a ferida. Ele quer correr atrás, e botar você para correr. É É muito verdade. legal. Então, você que tem costume de estar em todo lugar, e o pessoal, ó, chegou o pastor Carlinhos, não sei o quê. Aí é, Sim. é legal você estar num lugar que nem cachorro conhece você, é muito bacana. E que te põe para correr, né? Ainda bota para correr, esse cara não é bem-vindo aqui. Aí você descobre que, na verdade, Não é nada, não é é nada diante nada, da é um realidade da privilégio. vida. Então esse negócio de que sou não sei o quê, esquece, Nada. cara.
Se Quem os é Jesus? cachorros não estão te dando a moral devida, significa que você não tem nada. É, Carlinhos, se cachorro não te dá, não dá pra gente moral devida, possivelmente os bichos estão tendo bom discernimento. exatamente. Olha, antes de perguntar aqui, o Vitor está perguntando se você foi muito questionado por sair em missões com a companhia dos filhos e esposa. Ah, sim, inclusive questionado por mim mesmo, né? Sim. Porque eu sempre tive esse compromisso de que a esposa, os filhos, você tem que ter cuidado e tal, e cuidar deles, né? Uhum. Era a prioridade na minha vida. Quando eu fui, não. Quando eu fui, o país estava em paz e a esposa e os filhos foram. Mas eu Sim. tinha que decidir naquele momento entre fugir e sair do sufoco e ver família sofrendo e precisando de apoio e de muito carinho. E eu podia fugir, ter ido embora, Uhum. e achava que isso não era legal. E então foi um conflito. O que me fez decidir não foi nem a minha decisão, foi a frase da minha filha, com 9 anos. A gente teve um momento de oração, não joguei nenhuma pressão sobre ele, sobre isso, Uhum. a respeito disso, né? E aí teve um momento depois que a gente orou, ela disse: pai, você e a mamãe não dizem o tempo todo que vocês ofereceram eu e o Carlos Filho para Deus, que vocês consagraram a gente para Deus, ainda quando a gente estava no ventre de vocês? Por que que nós agora em família não podemos consagrar também o Senhor para Deus? Então nós queremos lhe consagrar para Deus. Cara, quando ela disse isso, Não, louco. não tinha, O eu não senhor tinha mais nem. repetindo ela hoje já me deu um trem aqui, ó. Até arrupiei, como eu Não, disse. macho, aí eu não tinha mais nem o que perguntar, nem conversar, nem ir para texto bíblico, nem para conversa de ninguém. Que é o que eu chamo de vontade de Deus que se manifesta de uma maneira sobrenatural. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer isso, Sim. mas acho que nós temos que estar abertos para uma demanda que, de alguma maneira, isso para mim eu entendi, esse tipo de elaboração vindo de uma criança de 9 anos, eu entendi como uma direção de Deus para aquela situação que eu estava com muita dúvida. E aí eu não tive mais dúvida nenhuma. Depois daquela fala e daquela palavra, eu não tive mais nenhuma dúvida. E claro, mesmo tendo essa fala e essa informação, eu aceitei o projeto sem a certeza de que eu voltaria para o Brasil. Não tinha Sim. certeza. Era Uhum. aceitando a possibilidade de não voltar, de não me encontrar mais com eles. É tanto que foi muito duro o momento de despedida. Uhum. Quando eu os deixei no aeroporto, foi o último voo, era um voo que vinha de Lisboa, que parou em Luanda e ia para Harare, no Zimbábue. E quando Uhum. eu deixei a família no aeroporto, nem eu tinha certeza se o avião tinha subido e nem eles tinham certeza se eu tinha chegado em casa. Nós viemos saber disso depois, eu acho que de uns 3 ou 4 dias. Eu não tenho bem muito isso na memória, Uhum. mas porque um grupo estava certo de que ia atacar o aeroporto e a guerra já tinha começado, né? Então nem tinha garantia que eu voltaria para casa e nem tinha garantia que o voo iria subir. Sim. Então essa despedida foi uma despedida assim de esperança, confiança em Deus e muita incerteza, né? Sim. Mas O Vanzo tá falando uma coisa bonita, olha, sempre na boca dos pequeninos para confundir os que se acham grandões, né? E é verdade. exatamente, por isso que eu sou pequenino, por isso que eu nunca quis É, crescer. é verdade que aí tá sempre na boca dos pequeninos. Tranquilo, aí eu me incluo aí no que ele está falando, por favor. Exatamente. Não me deixa fora. Que legal, né? Dos tais ao reino, aí você já fica feliz, né? Aí, Fala, aí opa, é que ficou bom, né? coisa boa. Carlinhos, e como você pode contar para nós quando você se inscreveu como morador de rua, um númerozinho aqui na capital de São Paulo, né? Para Não, morar. Como que Na é? Conta aí verdade, para nós. não, na verdade, o Ari tinha me convidado para um congresso na cidade de Barueri, congresso para líderes, pastores. Sim. Era para eu falar sobre uma igreja relevante para os pobres. Ele me deu o Ah, tema, fez o convite, eu aceitei, e interiormente eu não estava me sentindo bem com a ideia de falar de uma igreja relevante para os pobres, numa uhum, cidade que eu não conhecia os pobres. E aí retornei conversando com o Ari e tal, cara, eu não conheço os pobres de São Paulo. Aí ele, claro que ele não me deu uma resposta sociológica, ele me deu uma aham, resposta muito mais para que eu pudesse me animar
e não desisti de ir. Ele, Carlinhos, aquele jeitão do Ari, Carlinhos, os Aham. pobres são todos do mesmo jeito em todo lugar do mundo, se preocupa com isso não, cara. De Aham. alguma maneira eu fiquei, assim, acolhi a frase dele, mas continuei ainda inquieto. E aí eu fiquei, comecei a pensar quem eram as pessoas mais pobres de São Paulo, como é que eu poderia conhecer os pobres de São Paulo, né? E aí Uhum. me veio aquela ideia de que uma pessoa que não tem endereço, que chega numa loja com um número de carteira de identidade, com RG ou com o CPF, né? Eu estou dizendo isso, quem sabe, depois da minha vivência com eles, que eu nem sabia que eles tinham RG ou CPF. Mas comecei a imaginar o cara que chega numa loja e quer comprar, o dono da loja, a pessoa que está vendendo ali, pergunta qual é o endereço, ele diz não tem endereço. Aí nessa elaboração, não tem Uhum. teto, não tem endereço, não tem nada. Eu disse, não, os mais pobres devem ser as pessoas em condição de rua. Isso era mais ou menos, acho que era maio de 2009. Eu Uhum. então entrei na internet, comecei a pesquisar sobre os pobres em São Paulo. Creio que era, na verdade, cerca de 15 mil pessoas vivendo em condição de rua em São Paulo, naquela situação e naquele momento, pelo Uhum. menos até onde eu consegui identificar. Aí eu liguei de novo, perguntei qual era o dia que eu ia falar, falaram que eu ia falar na sexta-feira à noite. Aí eu perguntei se eu podia chegar na sexta pela manhã. Ah, não, tudo bem, abertura na quinta, você chega na sexta pela manhã. Então, de segunda a quinta-feira, eu fiquei andando aí, perambulando pelas ruas de São Paulo, Praça da Uhum. República, e Olha. aí nas noites já de quinta eu já estava muito, muito cansado de dormir. Dormir não, de cochilar em banco de praça, né? Não dá para você dormir, pelo menos no meu caso. Eu acho que outras pessoas acostumadas com a praça dormem Sim. mais facilmente, né? Eu descobri que igreja é um lugar legal para dormir. Porque Aham. aí na igreja você pode assistir o culto e dormir, que ninguém vai mexer no seu celular, não vai tirar a sua carteira, a não ser que seja um líder charlatão. Sim. Mas assim, no geral, você pode dar uma cochilada tranquila, porque eu não conseguia cochilar legal na praça, né? E aí eu Uhum. procurei então o albergue lá no viaduto do Pedroso. A história do número é Sim. porque você, para tomar café, para almoçar, jantar, não vou entrar em detalhes Aham. mas aí você tem que ser entrevistado. Eu consegui o café, o almoço, a janta, mesmo sem ter passado por uma entrevista com assistente social, mas por volta de 17 horas, aí já tinha chegado a assistente social e outras pessoas foram entrevistadas porque eles faziam rodízio para as Uhum. pessoas que iam ter acesso ao colchão e acesso a um cobertor. E aí tem aquelas pessoas, né, geralmente o menino que vive do crack, é um dependente químico, porque em São Paulo tem um contingente muito grande que trabalha e que Uhum. fica na rua. Ele trabalha, descarrega, carrega caminhão de brinquedo, faz ali uma pintura, uma coisa qualquer e fica naquela situação. Sim. Então tem muita gente ali que está naquele estado e naquela situação, mas que tem algum tipo de trabalho, né? Uhum. E aí por conta disso eles fazem o rodízio atendendo muito mais essas pessoas. E Sim. aí quando eu fui, eu digo, olha, eu não queria tomar o lugar de ninguém, até porque eu estou aqui por uma opção de vida, mas o senhor não tem cara de quem vive em condição de rua. Eu disse, ainda não. E aí a gente começou um bate-papo, né? Ela Aham. começou a fazer perguntas. Eu fiquei preocupado que ela descobrisse Sim. quem identifica. Eu não queria ser identificado como pastor. Quando eu Aham. comecei a perceber que as perguntas estavam vindo em minha direção, eu tentei inverter as coisas. E na época eu estava escrevendo, ainda estou escrevendo, estou no oitavo capítulo sobre um livro que é Os Macarianos, Incríveis Invasores do Planeta Terra. Eu olhei para Legal. ela e disse assim: eu estou diante de uma macariana. Ela, macariana? O que é isso? Eu digo, macariana são invasores do planeta Terra que vieram para inocular substâncias não materiais na parte sensorial dos humanos, para ver se os humanos ficam mais humanos. Aí ela pegou o papelzinho Cama 32, né? Ah, você acertou em cheio. Falou, esse aí tá muito louco. Tá muito louco, né? Depois conseguimos bater um papinho mais adiante e tal, mas foi. Então foi essa, digamos, foi esse período, né? Que é mais difícil. Quando eu faço minha peregrinação em zona rural, é mais tranquilo. Uhum. Mesmo em lugares que as pessoas não me conhecem, sempre tem café da manhã, tem almoço, tem jantar. Nunca fiquei sem nenhuma refeição desse tipo que eu estou dizendo. Nunca Aham. fiquei sem um lugar para dormir, fosse na varanda de uma casa, no salão de uma escola. Sempre tive essas opções. Na zona urbana é mais difícil. É tanto que Sim. quando eu ia sozinho, agora não, a gente vai em grupo, aí a gente faz toda uma programação, tem a logística de apoio, casa que vai dar a refeição, a gente dá uma oferta para a família, junta todo mundo, aí a gente Aham. faz um negócio mais ou menos assim. Mas quando eu ia sozinho, eu sempre colocava R$ 10 no bolso, eu nunca voltei com mais de R$ 10, nem com menos de R$ 10.
e nunca faltou Olha, dormida e comida o tempo todo, né? Por isso que a sim. peregrinação é muito mais do que, não é uma caminhada. Na Uhum. verdade, é uma experiência para se desfrutar do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Então, o Sim. Carlinhos Peregrino vem depois dessas experiências aí que já tem cerca de 15, 16 anos que eu pratico esse tipo de atividade. Coisa boa, É. Carlinhos. Nestes dias, qual tem sido, para nós, discípulos de Jesus, a nossa maior crise de espiritualidade? O que você acha, Carlinhos? O que é que a gente está penando? Ah, Uma só, hein, acho para que. dificultar. Não, eu creio que a nossa religiosidade ela atrapalha muito, porque quando você Uhum. vive a sua religiosidade, dá a impressão que você está vivendo espiritualidade. E Sim. assim, com todo respeito às experiências das religiões, eu acho que, e claro, respeitando todas as formas de espiritualidade, eu acho que em Jesus e no Evangelho há um modelo, há um perfil de espiritualidade que nos torna seres humanos mais intensos, Uhum. marcados pela vida do Jesus de Nazaré, Sim. pessoas mais humanas, gente mais gente, não é? Uhum. Gente que atende ao projeto para o qual nós fomos criados. Então eu sempre acredito nessa espiritualidade que faz do ser humano um ser humano mais completo. Quando você, quando o ser humano desfruta de uma espiritualidade mística, legalista, arrogante, Uhum. prepotente, então ele está totalmente fora do modelo do Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que esse Uhum. é o grande problema, especialmente das grandes religiões. As grandes religiões, ou elas são legalistas, ou elas são prepotentes e Uhum. arrogantes, e aí elas precisam criar imagens, elas precisam, e eu estou falando imagem do perfil humano, né? Nem Sim. estou falando de imagem de escultura, Uhum. ela precisa criar sombras, né? Sim. Ídolos dentro dos seres humanos. E aí essas sombras, esses ídolos, fazem com que o indivíduo se sinta confortado ou vive de maneira confortável, achando que atingiu o padrão do que a religião dele pediu. E às vezes Uhum. atinge, às vezes não, às vezes vai ter que viver uma hipocrisia desgraçada, né? O Sim. Evangelho não, o Evangelho nos desafia a um esvaziamento pleno e completo. Ou seja, o caminho da Uhum. espiritualidade do Evangelho é o despojamento, é o esvaziamento. Sim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo Uhum. em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Sim. Antes esvaziou-se. Então, se Jesus, para ser espiritual, esvaziou-se de si para ser cheio de Deus, e eu sei Uhum. que isso é redundante sobre Jesus, até porque ele era também a imagem e semelhança plena de Deus, mas Uhum. nesse aspecto, na sua experiência histórica, esvazia-se de poder, de prestígio, de fama, esvazia-se de acumulação de bens para encher-se de Deus. Aí essa é a espiritualidade que vale a pena. Então, Uhum. na verdade, se pergunta assim: o que, é que você acha que houve com a nossa espiritualidade? É que, estou generalizando, é que não teve espiritualidade marcada Uhum. por Jesus e pelo poder do Evangelho. Ela tem as marcas dos cacoetes da religião, ela tem Uhum. as marcas do legalismo religioso, elas têm as marcas da matriz religiosa, mas por poucas marcas do Evangelho e poucas marcas da vida do Jesus de Nazaré. Sim. E a espiritualidade de Jesus de Nazaré, uma das espiritualidades, das ações práticas da espiritualidade dele é o cuidado, né? O serviço ao outro, É né? serviço, amor, a humildade, aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sim. Né? Então, enquanto a religião geralmente propõe uma espiritualidade onde você é ungido, é o cara espiritual, é o que Aham. tem a palavra, é o que tem a voz de Deus, é ungido do Senhor, é assim que a religião lida com Sim. isso, né? O Jesus Aham. é vazio de tudo. Até quando os discípulos o chamam de mestre e senhor, ele pega uma bacia, põe água na bacia e vai fazer o trabalho de um cara que está treinando para ser servo numa casa de família. É. Ele, Brincadeira? ele vai cumprir o papel do treinando, né? Isso que é curioso, né? Do Exatamente, mocinho que exatamente. era tido como o ralé do ralé no serviço braçal ali, Pois é, cuidado, né? exatamente. É o cara que está aprendendo para poder ser contratado. É verdade. Que Né? coisa. Carlinhos, e hoje em 2020, há algo
que acontece em você que ainda te impressiona no Evangelho, ou ficou marcado assim como admirável em Jesus de Nazaré? Você teve uma conversão esse ano? Ah, tu diz em mim, comigo? Sim, você. Ficar quieto. Ficar Você foi quieto. posto à prova do aquietar-se, como todo ser humano, né? Como todo ser humano. Eu já tinha alguma dessas práticas de solitude voluntária, mas eu nunca Sim. tive assim uma solitude forçada, né? Sim, que é estranho, né? Que é estranho. E eu sou um cara muito desobediente. Eu tenho muito Sim, medo. Eu tenho um amigo que diz que eu sou livre até de mim, né? Então, sim. então aí uma regra e uma lei externa à minha vontade diz fica em casa, cara. Eu estou tirando proveito disso, estou Sim. gostando disso, né? Mas eu estou aprendendo essa prudência e acho que já tinha na cabeça não como forma de elaboração, né? O Uhum. fato de que a ciência é um dom de Deus e a fé também é um dom de Deus. No momento, eu nunca imaginei no momento que eu fosse acreditar mais na ciência do que na fé. Uhum. Então, esse é o momento, talvez a grande conversão é que nesse Sim. contexto e nessa situação, eu estou acreditando mais na ciência do que Uhum. acreditando na fé. Naturalmente, eu tenho que explicar que eu estou me referindo à fé mística das pessoas. Sim. Hoje eu conversando com um amigo, ele dizendo de pessoas que foram, acho que foi no cemitério para expulsar o Covid, e aí o Ah, cara é. parece que depois foi contaminado e morreu, foi em hospital, tinha ido com um Uhum. grupo de pessoas e todas as pessoas se contaminaram. Eu digo, pois é, cara, eu não tenho essa fé, né? Então eu prefiro Uhum. ficar em casa quieto e eu não tenho essa fé. É uma fé grandiosa demais, que é de ressuscitar o cara com Covid, né? Ah, virou aí. Ô Pois é, Carlinhos, virou aqui, não sei porque eu não toquei nada e ele virou sozinho. opa, e foi porque você tava falando aí dessas coisas Pois que é. o trem aí deu ruim. Eu acho que foi uma maneira simbólica de dizer que minha cabeça também virou. É verdade. Ô Carlinhos, mas na China, né, teve uns pastores da Coreia do Sul que foram à Coreia, China, Coreia. no começo da pandemia, né? E voltou todo mundo infectado e Pois é, infectando a todos cara, os outros da comunidade de exatamente. fé. Então você Essa vê que é uma fé imprudência, que não convém. é, é fé na fé. Eu acho que esse Isso, tipo de fé não é fé em Deus, sim, é fé na fé, né? fé na fé. E E, no evangelho você não precisa ter muita fé. Eu espero que não seja só uma frase de efeito, né? uhum, No evangelho a gente basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque quando o indivíduo tem muita fé, quando ele não tem dúvida nenhuma, ele é capaz, inclusive, de pegar dois aviões e jogar em cima de duas torres gêmeas para matar muita gente, sim, porque ele tem uma fé muito, muito, muito grande, né? uhum, Então, quem tem muita fé acredita em qualquer coisa. Quem tem uma pequenina fé precisa confiar num grande Deus. sim, Então, a questão não é o tamanho da sua fé, é nas mãos de quem você coloca a sua pequenina fé. Aí eu exatamente. preciso ter uma pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda e colocá-la nas mãos de um grande Deus. Amém, é isso aí. E deixar ser cuidado por ele, né? Pois é. Eu também sou missionário, né? Embora essa expressão hoje tá cada vez mais complicada, assim como pastor também tá, né? Você É, fala, "Ó, eu sou é, pastor", é. o pessoal faz o sinal da cruz, né? Uau, faz, Missionário exatamente. também, missionário também. Exato, verdade, verdade. E eu sempre tive comigo o desafio de anunciar o evangelho separadamente de uma possível colonização dos povos, né? Porque é uma coisa que Uhum. acontece muito, infelizmente, a gente levar para o lugar onde a gente vai trabalhar e servir os pequeninos, a gente levar um pouquinho do que a gente experimentou aqui, né? Religião Isso. brasileirada, é, experiências de um Deus que se revelou a mim, brasileiro, nascido em São Paulo, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade que nós temos enquanto missionários de anunciar o evangelho sem colonizar os povos, né? Sem colonizar a moçada que nos É. recebe.
Eu sempre digo que a evangelização ela deve ser experimentada numa via de duas mãos. Em algumas ocasiões eu dizia que eu evangelizava as pessoas e as pessoas me humanizavam, especialmente me Legal. referindo às pessoas mais pobres e às Uhum. pessoas mais sofridas, né? Sim, Hoje eu acho que eles também me evangelizam. E no caso sim. específico da minha experiência em Angola, eu passei por conversões profundas de dependência de Deus, de cuidado de Deus, de solidariedade. Do ponto de vista da transformação de vida, eu acho que alguns angolanos e algumas angolanas transformaram mais a minha vida do que eu a vida deles. E eu acho muito interessante, sempre que eu estou ouvindo qualquer missionário, missionário, especialmente no que diz a missão transcultural diante de pessoas mais sofridas, de pessoas Uhum. que vivem muita dor e muita aflição, eu fico escutando o missionário, e por mais que ele dê o testemunho como se ele tivesse feito, né? Aí cada frase que ele diz, ele sem, às vezes sem se dar conta, alguns fazem isso com muita clareza, alguns sem se darem conta, estão falando da conversão deles e nem notam. Sim, sim. Então, acho que eu gosto muito, porque toda religião é prosélita. Como a Uhum. religião é prosélita, quem propaga a religião vai fazer proselitismo e corre o risco de fazer colonização. No Sim. caso, por exemplo, do protestantismo brasileiro, que fez a americanização e europeização do povo brasileiro. Uhum. Acho que os missionários brasileiros correm o risco de fazer brasileirização em outros lugares, levando Sim. muitos aspectos ruins e negativos da nossa cultura, né? Uhum. Então, eu entendo o evangelho como a ideia de testemunhar, né? Ou seja, é uma vida tão bonita onde alguém pode se lembrar de Jesus ou perceber Jesus por causa do testemunho da vida. E aí, Uhum. claro, por compreender ou perceber isso, o evangelho tem uma coisa bonita que é a elaboração. Porque uma vez que a fé é mística e é subjetiva, nós precisamos dar um mínimo de elaboração a essa experiência da fé. O que Uhum. vai se chamar de doutrina ou de teologia é esse mínimo de elaboração. Naturalmente, no começo, toda essa elaboração feita através das cartas, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram Uhum. elaborações testemunhais. Não era para fundamentar o que eu acredito para dizer que eu sou diferente do outro. Uhum. Então, a doutrina ou a teologia construída pelos apóstolos não era um formato de trincheira para dizer Uhum. que a minha crença é melhor do que a sua, por isso eu não participo do seu grupo. Isso é uma outra construção da teologia. Então, no Uhum. começo, né, se a gente observar, o que é o Evangelho? É uma experiência pessoal profunda. O que é que você faz com a comunicação do Evangelho? Explicita e interpreta ou decodifica de uma maneira racional Uhum. essa dimensão profunda e subjetiva da fé. Essa é por isso que o evangelho é bacana. Ele tem a subjetividade e a emoção profunda e ao mesmo tempo um mínimo de racionalidade. Eu estou chamando de mínima Sim. racionalidade básica para de alguma maneira explicitar o fenômeno da fé. Então, nesse Uhum. sentido, a missão é uma missão onde essa experiência se dá com o outro, mas se dá também com quem vai. Uma Uhum. vez que a evangelização deve ser sempre uma via de duas mãos. Se nós entendermos a evangelização como uma via de duas mãos, eu creio que nós vamos evitar tanto o proselitismo quanto as colonizações, outras formas de transferências culturais que não vão beneficiar as comunidades em outros lugares. Sim. Coisa boa. Carlinhos, eu queria que você falasse para nós dos teus livros, onde encontrá-los, e se esse livro dos Macarianos é verdade, vai sair, está no oitavo capítulo, ou é Tá, só. não, está no oitavo capítulo. O problema é porque tem um macariólogo, que é Ah, um especialista em macarianos, que é quem me fala sobre os macarianos, que é o certo. Angelo. E o Aham. Angelo nunca mais apareceu para conversar Aí comigo. Eu não não sei o tá. que é que aconteceu. Se é ele que aparece, eu não vejo, ou se é ele que não está querendo conversar muito comigo. Então a gente tem vivido essa. E eu não quero continuar sem ter as informações do Certo. Angelo, porque senão as minhas informações não vão dizer respeito profundo, não vão falar profundamente sobre os macarianos, porque o Angelo entende muito, Muito. muito bem deles, né? E o E Angelo tá um tempo o afastado, então ele talvez ele ficou chateado com alguma coisa.
ou talvez seja a minha indiferença, né? Sim. Porque eu acho que o Angelo não se chateia com ninguém. Ele é fantástico, até porque ele Ah, não é sim, é pretensioso, verdade. ele só comunica sem. Com Se quiser, leveza. é leveza, se quiser, quer, se não quiser, não quer, e ponto final, né? Não vou falar, tá tranquilo. Não, tô tranquilo, né? Então eu espero que saia logo, mas é esse aí, né? E aí Coisa tem, boa. pela Ultimato, tem o Céu Bastante, Felicidade à Luz do Sermão do Monte, tem Em Uhum. Busca da Espiritualidade, O Mercado da Fé e o Evangelho da Graça, que Sim. era um livro que, quando eu estava ainda elaborando, mostrei para o pastor Shed, ele disse: Carlinhos, esse é o tipo de livro que você deve publicar só depois que você morrer, porque senão os caras lhe matam antes, Vão né? ficar bravos, né? Que é o Evangelho, o Evangelho da Graça e o Mercado da Fé, né? Sim. Ou é o Mercado da Fé, o Evangelho da Graça. Tem outro que é a oração nossa de cada dia, Sim. aprendendo a orar com Jesus. Esses três se encontram na Ultimato. A Ultimato. Tem o Eles Herdarão a Terra, que é o compromisso do povo de Deus com os pobres. Esse está esgotado. Uhum. Foi publicado pela Encontro Publicações da Luterana, né? Uhum. E aí eu não. Tem As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, que é uma biografia sobre. Na verdade, o pano de fundo é a história do meu pai e da nossa família, e Sim. ele que foi um dos pioneiros da evangelização no semiárido nordestino e no semiárido do Ceará e semiárido do Rio Grande do Norte, principalmente o oeste do Rio Grande do Norte. Evangelizou o cangaceiro, é uma história muito bonita, muito interessante. Que E aí legal. nesse livro eu faço um corte da. Meu pai nasceu em 1906, né? Sim. 1927 ele se converteu, 1932, 29 aliás, ele sai da Assembleia de Deus, 1932 ele organiza com um grupo de pessoas a chamada Igreja de Cristo no Brasil, que é aí no período da Revolução dos Tenentes. Então, na Uhum. verdade, o livro ele tem um corte histórico do jovem no Nordeste da década de 10 até a década de 30, que aí ele ou era um cara que ia para as tropas militares, ou era um agricultor, ou fazia o caminho da religião, que é o que o meu pai Sim. fez. Meu pai fez o caminho da religião. E aí, década de 30 até a década de 60, com o movimento feminista, alguns sinais da década de 60 muito difícil, né? Uhum. E aí da década de 60 até a década de 80 com as diretas já. Eu não escrevi o livro fazendo esse corte. É como a história vai Sim. contando desse período, naturalmente a história ficou registrada no livro de maneira. Não foi intenção subliminar. É que ela Sim. vem porque é assim que é. Que legal. Esse ainda encontra para compra? Tem. Esse, inclusive, eu não sabia que eu tinha uma editora. Eu tenho uma editora Carlinhos Peregrino, eu nem sabia. Oh, é Porque verdade? eu faço alguns serviços para a Visão Mundial, e o Sim. João Helder, que é um amigão meu, ele criou o meu MEI para eu poder, quando eles me pedissem para fazer o serviço, ele criou lá, Sim. ele mesmo: ó, Carlinhos, vou fazer aqui, tu não toma cuidado com isso, a gente faz por aqui. E Aham. eles fizeram o MEI, né, o microempreendedor individual. Aí eu Sim. fui emitir uma nota fiscal, deu problema, não vai a internet. Aí eu tive que ir aqui em Calcaia, na prefeitura, para ver. Quando eu chego lá, que eu olho, o cara diz: o senhor pode dar palestra, dar treinamento e publicar livros. Aí eu posso publicar, ele está aqui, não sei. Aí eu publiquei. Esse livro ele foi publicado. Aliás, a primeira edição dele saiu pela Vinde. Foi o último Sim. livro publicado pela Vinde, inclusive com prefácio feito pelo Caio. Uhum. É, foi ele que me animou na época a escrever o livro, ele e outras pessoas, mas ele foi muito contundente nisso, né? E aí Sim. saiu depois uma outra edição e agora uma terceira edição desse livro. E aí As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra Coisa do Sol. boa. Esse depois, se alguém quiser, entre em contato com a Kelvin, eu acho que ela estava por aí, eu acho que eu vi nesse Sim. instante a Kelvin por aí, e aí a gente, esse eu tenho alguns deles aqui em casa. Coisa boa, isso é bom porque aí a gente divulga suas obras. E eu É. queria comentar com o irmãozinho, esqueci o nome dele, que ficou de escrever aqui. Ele disse que me mandou, Carlinhos, as informações do encontro amanhã, mas eu sou meio ruim aqui de computador, de celular, né? Então, se Uhum. você puder Ó, falar, pronto, acho que fica A tranquilo. Kelvinha tá aí. Eu vou pedir a Kelvinha para ela olhar aí nos arquivos dela e só ver o horário que eu, Capelete e o Ari, a Uhum, Kelvinha olha aí e diz o horário, porque ele fez o convite, mas eu acho que ele não colocou o horário.
Tá Ela joia. pode colocar e coloca a minha live e aí a gente se comunica aí. Beleza, porque depois da nossa conversa eu coloco também aqui o horário, Isso, porque aí a legal. galera que estiver aqui pode acessar e amanhã participar, que vai ser um encontro muito legal. Kelvinha Carlinhos, já disse aí que te envia, ela disse, tá já te envia joia. o jeito. Legal. Beleza, obrigado, Calvinho. Carlinhos, você me fez lembrar que o Caio conta que encontrou, se eu não me engano, se eu não me engano, eu não sei, um tio ou o teu pai que estava muito enfermo, deitado numa rede. E É, aí cara, ele chegou pertinho, e eu não vou lembrar a frase que foi dita, mas é algo como se eu eu lembro quisesse eu muito não mais. Se você podia. quiser, Você lembra? Por favor. lembra, o tio Leontino, um dos homens Isso. mais corajosos. Eu conheci muita gente corajosa. Meu pai era corajoso, mas não tinha como o tio Leontino, não. Homem Aham. corajoso. E ele sofreu de um câncer. E o Caio, quando veio numa das suas visitas aqui a Fortaleza, meu pai o levou para orar pelo tio Leontino. E aí, quando ele Sim. chegou, como é que o senhor está? E foi abraçando assim o meu tio, deitadinho numa rede, né? Isso. E aí ele disse: se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia. E o Exatamente. Caio pegou essa frase e, com aquele jeito criativo dele, né? Ele Sim. disse que foi a síntese mais extraordinária que ele já viu de armenianismo e calvinismo. Exatamente Um homem isso. tão simples, né? E ele disse: o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pudesse deixar Jesus, eu não deixaria, porque se eu pudesse, eu não queria, né? Exatamente. E se E que eu pudesse, legal. Jesus não deixaria, porque Jesus me ama tanto que não deixaria. Então era se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não Isso. podia. E eu quero confessar aqui para a gente encerrando que eu só compreendi coisas referentes ao arminianismo e calvinismo e essa crise gigantesca que se dá na frase do seu tio Leontino, que foi aí que eu Aham, discerni, falei, é isso, toda a confusão de 500 anos tá resolvida num cabra, gente boa de Deus, iluminado pelo exato, Espírito do Senhor, né? E aí eu exato, fico exato. completamente. Quando o pessoal me fala, é Egito, eu falo assim: olha, se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não Isso. podia. E o Aham, cara fica com uma aham, cara de paçoca e eu deixo aham. ele sofrer. Porque essa É, frase precisa de um pouquinho de sofrimento, né? Para que a gente claro. possa elaborar e discernir as coisas do Evangelho de Aham. Deus. Pois é, Coisa cara, boa. é muito interessante. O evangelho é muito simples, né? Então, Sim. essas pessoas vão sempre ajudar a gente a compreender com a frase singela que é fruto de uma vida em comunhão com Deus, que na hora da morte, super tranquilo, foi uma das pessoas, eu não estava presente na época que eu morava no Recife, inclusive quando o Uhum. Caio saiu dessa visita, encontrou-se comigo no Recife. Uhum. Encantado com essa frase, a gente bateu um papo em Recife sobre isso, foi muito legal. E uma pessoa que foi para Deus assim de uma maneira muito despojada, sem nenhum medo, Sim. muito tranquilo. Foi ao encontro daquele que ele discerniu o amor, né? Coisa boa, Isso, foi coisa boa. exatamente, exatamente, exatamente. Carlinhos, meu irmão querido, Deus te abençoe. Obrigado por conversar comigo, viu? Fiquei feliz Poxa, demais. cara, eu que estou aqui, eu sou um cara assim, eu encontro um cara assim empolgado com a vida, querendo viver muito tempo, né? Isso. Então, muito tranquilo. Espero que você não tenha Covid e eu também. Mas se nós dois estivermos no mesmo hospital, pode ficar Sim. tranquilo que eu vou mandar dar o respirador para você e a UTI para você, Tá que eu bom, já então. vivi, que eu Se já eu, vivi 315, não tem problema não. então, se eu tiver, eu vou ver aqui com a minha família de me internar em Fortaleza. Pode vir, pode vir, Que eu já vou garantir. Falou, pai, tem que ser internado em garantir. Fortaleza. Mas Ó, por quê? mas Porque eu tenho um amigo que vai me doar o respirador. pronto, e assim, mas ele tem que estar lá também. É isso. Agora, se eu tiver, eu vou ficar um pouco na expectativa de você ter também, ó. Pelo Pois amor é, de Deus, a, brincadeira, Deus me livre. A Kelvinha não vai, a Kelvinha não vai deixar tu passar aqui em A casa para me Calvinha não contaminar, deixa. não, mas eu pulo o muro ali. A gente vai junto. Brincadeira. Desculpa a gente brincar assim, é para É tornar esse claro. momento descontraído. E cearense é assim. Sim, Mas só claro. para dizer que a gente tem sentido a dor e o sofrimento de muitas famílias enlutadas, de muita gente que está sofrendo nesse momento, e eu tenho acompanhado e ajudado muitas É. pessoas nesse momento de luta e nesse momento de dor. Carlinhos, vai Apenas cair. Deixa eu só. A gente vai lá, reconecta. Só salva, um segundo. salva, salva, Salve, salva, salve, salva. salve.